nós temos hoje dois recipientes. Nós temos produção saco plásticos, nós temos produção tubetes. Então, na produção saco plástico, por exemplo, nós temos aí sacos plásticos próprios para mudas no mercado, né? O custo não é tão alto, porém esse material saco plástico, esse recipiente, ele só pode ser utilizado uma vez. E logo em seguida, logo após a produção da nossa muda, a gente vai descartar esse material. Então, assim, o recipiente saco plástico é um recipiente grande, né? Nós temos aí o saco plástico, por exemplo, 14 por 20, que ele consegue aí, ele pode receber até mais de 1 kg de substrato. E nós temos a produção, a instalação de canteiros com a produção tubetes, né? Os tubetes, nós temos aí, né, de 110, 180, 280, e nós não teremos o canteiro, nós teremos as bandejas, né? É um recipiente com custo um pouco maior comparado ao recipiente saco plástico, porém a gente reutiliza o tubete, né? Quanto maior é o recipiente, né, maior a quantidade de substrato, né? Porém, quando a gente utiliza aí o recipiente sacos plásticos, a gente sabe que o custo com o substrato é maior. Porém, no recipiente saco plástico, né, a gente pode utilizar aí, né, o substrato, o ingrediente terra, né? A gente pode estar utilizando a terra para estar aí misturando aos nossos substratos, aos nossos compostos orgânicos. Já no recipiente tubete, devido a quanto menor é o recipiente, maior deve ser a porosidade desse recipiente. Então, o ideal é que no tubete a gente não utilize terra, né? Em pior das hipóteses, utilize 20% de terra, né? Mas no tubete o ideal é que a gente tenha um substrato, né? Por exemplo, a base de fibra de coco, a base de cascas de arroz carbonizada, e assim inserindo aí outros componentes, né? Para melhorar ainda mais esse substrato, mas que a gente não utilize terra. Então, assim, a gente avalia de acordo com o valor da nossa muda, se vale a pena a gente investir um pouco mais e produzir uma muda num recipiente tubete, ou se a gente, devido ao custo da muda, a gente pode estar utilizando sacos plásticos e estar utilizando aí uma quantidade maior de terra e estar utilizando também os nossos compostos orgânicos. Na produção de mudas florestais, o ideal é que a gente use no máximo 30% de estercos de animal curtido. A gente não pode passar disso, de 30%, senão vai comprometer aí na qualidade das nossas mudas, né? Nós temos aí experiências, por exemplo, com candeia. Candeia não gosta de adubo de animal curtido, né? Então, assim, o ideal é que a gente não utilize esse tipo de adubo para esse tipo de variedade. Então, seria maravilhoso se cada agricultor conhecesse as sementes, como a planta se comporta, pudesse experimentar, né? Porque às vezes a gente planta uma semente em uma mistura de substrato, só que aquela mistura de substrato não é adequada para aquele tipo de planta. Então, uma dica para vocês observem como aquela planta se comporta na natureza, aonde aquela planta está localizada, em solos mais arenosos, em solos mais argilosos, né? Será que a gente pode estar incorporando adubo de animal curtido no composto, né, no substrato daquela planta? Então, ir avaliando e observando
como aquela planta se comporta na natureza. O ideal era que a gente pudesse avaliar o comportamento daquelas plantas e poder aglomerar, né, e adequar o composto para cada tipo de variedade. Mas às vezes isso fica custoso. Então seria maravilhoso se a gente tivesse um substrato sozinho que a gente conseguisse produzir todas as mudas, todas as variedades. Mas isso não acontece, porque cada uma muda tem uma característica, tem uma especificidade. Então a gente precisa aí aglomerar a quantidade de mudas que gostam mais de um tipo de substrato, por exemplo, com um pouco mais de argila. Se a gente trabalha com solo arenoso e com recipientes, sacos plásticos, a gente pode estar utilizando aí até 20% de solo argiloso, tá incorporando a esse solo arenoso e também incorporando aí compostos orgânicos, certo? Os recipientes, a gente deve sempre pensar se há alguma possibilidade da gente usar recipientes alternativos, né? A gente pode ter aí garrafas PETs, né? Sacos assim de alimentos, reutilizar sacos de arroz, de açúcar. Porém, a gente sempre lembrar, né, da permeabilidade do substrato que a gente colocou dentro e também da porosidade. E sempre lembrar que esse saco plástico que a gente vai adaptar para a produção de muda precisa drenar a água. Então a gente precisa realizar os furos aí, como a gente percebe os furos nos recipientes sacos plásticos para a produção de mudas, né? Que a gente compra os sacos plásticos já pronto. Outra coisa importante, né, é o substrato. O substrato é o alimento, né? É a disponibilização de nutriente para que a planta absorva, né? Então, assim, quanto mais rico for o nosso substrato em alimento, quanto mais poroso for o nosso substrato, melhor para as nossas plantas. Nosso substrato ele precisa manter a umidade, né? E o ideal é que a gente consiga aí ter um substrato o mais rico em nutrientes possível, né? Para a gente realizar aí a nossa semeadura. O ideal, nós temos dois tipos de semeadura: a semeadura direta, que a gente utiliza a semente, né? Realizou a escarificação, deixou de molho em água, a gente realiza aí o plantio dessa semente diretamente ou no saco plástico ou no tubete. Normalmente a gente sempre faz o plantio quando a gente tem aí uma quantidade de propagação de planta, né, muito grande, né, um poder de germinação. Quando a gente tem certeza que aquela planta tem alto poder de germinação, a gente pode estar realizando o plantio dela de forma direta, no saco plástico ou no tubete. E a gente pode estar enterrando o quanto dessa semente? O dobro do tamanho dela. Então a mesma largura, a mesma espessura da semente, a gente pode estar colocando a mesma espessura de terra sobre aquela semente. Outra coisa é a semeadura indireta, que é a semeadura lá na sementeira. Então a gente vai preparar a nossa sementeira. O ideal é que a nossa sementeira a gente utilize areia, né? E utilize em torno a mesma proporção de areia, a gente utilize aí a fibra de coco, se a gente tiver a possibilidade, ou se a gente não tiver, a gente utilize pó de madeira, né? Então, assim, se caso não tenha a possibilidade, a gente pode utilizar apenas areia na nossa sementeira. Por quê? Porque a nossa sementeira, a gente vai realizar um outro processo. Logo em seguida, a gente vai retirar essas plântulas da sementeira. Então, essas plântulas, elas devem estar aí o estágio aí de palito, né? Apenas com as duas primeiras folhas. A gente realiza a retirada dessas plantas e a gente deve usar areia. Por quê? Porque as raízes, elas vão sair nuas da sementeira, né? Quando a gente realizar a retirada. Então, o máximo possível, a gente vai interferir aí, quebrar raízes, por exemplo,
né? Então por isso que a gente usa a areia na sementeira, né? Para facilitar a retirada das plantas sem que haja aí a quebra de raízes, por exemplo, e danificar mudas, né? Então o ideal é que a gente mantenha aí na semeadura, na sementeira, uma cobertura, né? A gente vai falar sobre sombreamento neste instante. Então assim, a gente garantir aí uma barreira contra a força das gotas de água, né? E também altas temperaturas, para garantir aí o maior número de plantas germinando. Após as plântulas já nascerem na sementeira, o ideal é que a gente faça a repicagem. A gente só faz a repicagem das plantas que a gente das plântulas da sementeira, que é a retirada dessas plântulas, né? E o plantio ou no tubete ou no saco plástico, né? Que são os recipientes permanentes até o momento em que eles para eles crescerem ali no viveiro. Então assim, a plântula sai da sementeira e vem para o recipiente, ou recipiente saco plástico ou recipiente tubete, para crescer, né? Para ficar pronta para a gente transferir essa planta lá para o campo. Então assim, nesse momento da repicagem, a gente seleciona as nossas melhores plantas, né? E faz o plantio dessas plantas aí nos nossos recipientes, né? O ideal é que a gente evite danificar a raiz, né? Garantir que as raízes fiquem por completo retas, né? Para não acontecer aí de atrofiamento de raiz, a gente perder a qualidade das nossas mudas. Então, no momento da repicagem é um momento cuidadoso, né? Que a gente deve fazer com tempo, com calma, para a gente não estar aí atrofiando principalmente as raízes principais, né? Outra coisa importante é o sombreamento. A gente já falou aqui sobre o sombreamento artificial, né? Por quê? Porque a gente pode controlar a quantidade do sombreamento. Nós temos aí no mercado hoje sombritos, né? Que são estruturas para sombreamento artificial, né? 50%, 70%, 80%. Então assim, garantir o sombreamento. E em alguns momentos é necessário que tenha o sombreamento no nosso viveiro. Por quê? Primeiro, a primeira coisa é na proteção, né? Na semeadura. Tanto uma proteção contra altas temperaturas, quanto uma proteção contra a força das gotas de água. Às vezes a gente planta no momento da repicagem, a gente plantou uma plântula, né, bem sensível, aí a gente tem uma chuva forte de trovoada à noite, as gotas, né, da água pode tirar os nossos substratos, né, e até a gente ter aí prejuízos, porque a gente vai ter que recompor novamente o substrato, né, desse recipiente saco plástico ou tubete. Outra coisa é no início a gente realizar aí o sombreamento na produção de espécies que demandam sombra, né? Existem as espécies aí que na natureza a gente percebe que no estágio inicial sempre estão na sombra, então a gente precisa garantir que essas espécies que demandam sombra recebam esse sombreamento artificial. Outra coisa importante para a gente estar, no momento que a gente estiver realizando a repicagem ou o transplantio, que a gente está tirando as plântulas da sementeira, transplantando elas para o saco plástico ou para o tubete, que a gente garanta sombreamento nessas plantas, porque às vezes é um momentozinho ali de estresse, né? Então a gente precisa garantir a qualidade dos brotos das folhas dessas plantas. Outra coisa é quando a gente pretende aumentar o tamanho da nossa muda. O tamanho, quando eu falo, o tamanho em altura, né? Mas a gente precisa ter cuidado, porque assim, a gente às vezes com sombreamento, a gente aumenta a altura dessa planta,
né, o tamanho dela em altura, mas a gente perde em diâmetro do coleto, que é o diâmetro do caule. Então, quando a gente perde o diâmetro, fica muito fino, né, o coleto fica fino, aí a gente fala que essa muda, ela estiolou. Então a gente não deve estiolar nossas mudas com sombreamento exagerado, né? Então a gente precisa, às vezes a gente fala que sombreamento é bom em determinado tempo, né? Em outros tempos a gente pode tirar o sombreamento ou tirar parte dele, né? Enquanto a gente quer aumentar aí o diâmetro do coleto, né? Aumentar a produção de matéria seca de raízes, a gente precisa retirar um pouco mais o sombreamento. Aí nossa planta vai ganhar a altura da parte aérea e também vai ganhar aumento da área foliar, né? Então assim, a gente sempre pensar do ponto de vista de eu quero que a minha muda ela ganhe em matéria seca de raízes, então eu preciso tirar um pouco agora o sombreamento. Eu quero que ela ganhe um pouco mais de diâmetro do coleto, então eu vou tirar um pouco mais de sombreamento. Eu quero que ela ganhe em altura, um pouco mais de sombreamento. Eu quero que ela ganhe em área foliar, um pouco mais de sombreamento. Então assim, saber dosar, né? Saber controlar o sombreamento, né, nas nossas mudas é essencial para a gente ter uma muda de qualidade. Outra coisa é a irrigação, né? Às vezes os agricultores me falam, tá, e quando irrigar, quanto eu devo irrigar, né? Então assim, se a sua muda tá seca, ela pode ser irrigada em qualquer momento do dia, senão as mudas morrem. Então, o ideal é que a gente molhe essa muda em qualquer momento do dia, caso essa muda esteja seca. Porque a gente quer garantir a muda viva, né? Caso a gente tenha aí o desejo de organizar os nossos momentos de irrigação, a gente realiza o momento de irrigação aí no início da manhã e no final da tarde. Se a gente garantir esses momentos mais frios, a gente perde menos água por evaporação, né? E quanto irrigar? O mínimo possível. Só o que sua muda precisa, né? Outro ponto é a irrigação versus adubação, né? Às vezes a gente molha demais as nossas mudas. E o que é que acontece? A água lava os nossos minerais, os nossos nutrientes da terra. E esse processo que a água faz de lavar os nutrientes da nossa terra chama lixiviar. Então assim, às vezes a gente não quer perder dinheiro. Então a gente vai molhar o mínimo possível, irrigar o mínimo possível, só o que a planta necessita para não evitar a perda de nutrientes do solo, para evitar a lixiviação dos nutrientes. Outra coisa importante na irrigação é a homogeneidade da irrigação, né? Então, se a gente tem um viveiro de mudas, com 2.000 mudas, 3.000 mudas, a gente precisa realizar a instalação da nossa irrigação para que todas as mudas recebam a água na mesma quantidade. Então, a gente precisa organizar isso, porque assim, às vezes, algumas mudas recebem água demais, falhas no processo da irrigação, lixivia os nutrientes daquela muda. Outras mudas recebem água em menor quantidade, e outras mudas quase nenhuma água. Então a gente precisa organizar os nossos sistemas de irrigação para que a quantidade de água, né, que chegue em cada planta seja praticamente igual ou parecida. Então a homogeneidade no processo de irrigação é essencial. Outra coisa importante é o tamanho da gota versus as fases de produção, né? Se a gente tem uma plântula que a gente acabou de retirar da sementeira, né? Ou se a gente tem uma semente que a gente fez aí o plantio, a gente colocou aí a nossa adubação. Então o ideal é que essa planta receba a gota mais leve possível.
Às vezes a gente coloca a gota muito forte, que acaba até tirando parte do substrato de dentro do recipiente, tubeta do recipiente saco plástico. A gente vai gerar prejuízo, né? Porque essa planta vai perder aí micro e macro elementos, né? Então, assim, do solo. Outra coisa importante é a qualidade da nossa água. A nossa água, ela tem que ser uma água de qualidade para a gente regar mudas, né? Águas salobras ou com uma quantidade grande de sal a gente deve evitar, né? Águas com quantidades altas de cloro, por exemplo, a gente deve evitar. Então a gente tem que ter uma água de qualidade para a gente estar molhando as nossas mudas. Outra coisa importante é a adubação de cobertura, né? Às vezes assim, a gente não usa muita adubação de cobertura, mas nos viveiros aí permanentes para a produção de mudas para comercialização, sempre eles realizam aí durante o período de vida daquela planta no viveiro a adubação de cobertura, né? Às vezes de acordo com o que o viveirista quer, o agricultor, produtor de mudas quer, né? Por exemplo, se quer aumentar em tamanho aéreo da planta, aí adiciona uma adubação de cobertura, por exemplo, à base de ureia. Aí esse tipo de adubação, aí a gente tem que ficar atento, né? A hora do dia, né? Nunca aplicar uma adubação de cobertura, por exemplo, desse tipo nos horários quentes, né? Sempre tá observando aí o processo de lixiviação desse adubo de cobertura, né? Se aconteceu, por exemplo, a gente fez uma adubação de cobertura e logo em seguida caiu uma chuva forte, acabou lavando esse adubo, lixiviando esse adubo de cobertura. A gente vai ter que realizar a nova aplicação, né? Então, assim, de acordo com a fase de crescimento também, né? De acordo com a necessidade de cada variedade, isso é realizado com mais eficiências nos viveiros permanentes, a qual a gente tem a produção de muda para comercialização, né? Às vezes os agricultores conseguem fazer a adubação de cobertura, mas em menor quantidade, né? Mas a adubação de cobertura é de acordo com aquilo que a gente quer, qual o retorno que a gente quer daquela planta naquele momento. Nós temos as capinas, né? A capina é a operação de retirada, né, dessas plantas indesejadas que crescem no viveiro junto com as nossas mudas. Então, assim, ó, a capina, ela é retorno do aspecto substrato, né? Se a gente usou recipiente saco plástico, a gente utilizou o solo da superfície, com certeza vem muita semente porque a gente utilizou o solo da superfície. Então o ideal é que a gente utilize solo aí da segunda camada, né? Porque vem menos sementes. Então, assim, na operação aí de retirada das plantas indesejáveis aí, das ervas daninhas, né? Das plantas, né, espontâneas, o ideal é que a gente faça uma rega antes, né? Para facilitar o arranquio dessas plantas, né, invasoras, sem danificar as raízes das nossas espécies florestais. E isso deve ser feito com a mão, manualmente, né? É necessário ser manual. E às vezes essa operação é custosa, né? Demanda tempo, né? Mas deve ser feita, porque as plântulas, elas foram plantadas ali no recipiente e a gente não quer que ela, né, tenha competição de nutriente e de água com outras plantas, principalmente se as outras plantas forem invasoras. Então o ideal é que a gente sempre faça a capina manual, né, sempre que necessário, para evitar a competição de água e alimento, né, das nossas plântulas com as plantas espontâneas, né, com as invasoras. Outra coisa importante é a gente realizar aí a dança das mudas, né? Que é a movimentação ou dança das mudas.
Então, assim, esse processo facilita aí para a gente estar identificando raízes que perfuraram os recipientes, tanto os sacos plásticos, as raízes saem com mais facilidade, quanto os recipientes tubetes, né, que às vezes fica muito próximo do chão e às vezes aí facilita, né, ajuda e incentiva o crescimento das raízes, buscando umidade e buscando outros nutrientes. Então a gente fala que essa muda tá mamando, né? Porque a raiz dela já perfurou o saco plástico ou saiu para fora do tubete e já tá lá buscando nutriente, a raiz dela já tá longe buscando nutriente. Então o ideal é que a gente retire no momento da dança das mudas, né, da movimentação ou dança das mudas, a gente identifica essas raízes e a gente retira essas raízes usando aí uma tesoura, né, e realize aí um melhor crescimento das nossas mudas, né, um melhor retorno das nossas mudas. Outra coisa importante é a gente aproveitar esse momento para a gente selecionar as nossas melhores mudas, né? Selecionar também as nossas mudas por tamanho, né? E essa operação já facilita aí para auxiliar, né, a nossa seleção de mudas, né, e a rustificação dessas mudas, que é um outro processo, né, que a gente vai falar um pouco mais. Então, assim, a movimentação das mudas é necessária ser feita até, né, a cada 6 meses, os agricultores estarem aí realizando a movimentação das mudas sempre que possível. Tá selecionando as nossas mudas por tamanho, né? Tá realizando a dança das mudas para a gente realizando aí o corte das raízes que perfuram os sacos plásticos ou saem para fora dos tubetes. Outra coisa importante é os nossos manejos, o manejo com pragas e doenças. Sempre identificar pragas e doenças nas nossas mudas florestais, nas nossas mudas, né, de categorias, né, que a gente tenha plantado. O ideal é que a gente observe, por exemplo, se nos arredores existem formigas cortadeiras, né, se as nossas mudas foram atacadas por pulgões, por fungos, né, para a gente tentar aí controlar esses insetos e gerar menos impacto aí para as nossas mudas. Às vezes, numa noite só, a formiga cortadeira corta aí 50, 100 mudas. Então é para a gente agir com mais eficiência e tá aí observando, né, o entorno do nosso viveiro para evitar ataque desse tipo de inseto. E tá tomando as devidas providências aí, usando sempre alternativas, né? A rustificação das mudas, né, é outra prática que a gente precisa aí realizar sempre que a gente for retirar mudas do nosso viveiro, para a gente levar para o campo. Por quê? Porque essas mudas elas precisam se adaptar, enfrentar as especificidades de clima, né, os déficits hídricos, né, as temperaturas altas, né, lá no campo. E para isso a gente precisa realizar a rustificação. Então, às vezes, assim, a necessidade da gente retirar o sombreamento nesse momento, né, reduzir aí a quantidade de água. Por quê? Porque a gente quer aumentar o percentual de sobrevivência dessa planta lá no campo. Quando essa muda sair do viveiro, ela sair uma muda preparada para a gente estar aí tendo aí um sucesso nos nossos reflorestamentos, nas nossas recomposições. A gente não quer que uma muda saia do viveiro, né, frágil, e acabe morrendo lá no campo. Então a gente precisa preparar essa muda. E para preparar a gente precisa ter algumas dicas aí. Vocês precisam realizar algumas ações. Sempre espaçar as mudas. Isso já ajuda na rustificação, né? Vão aumentar em área foliar, né? Então a gente sempre lembrar de espaçar as mudas. E isso é bom a gente fazer lá no momento, né, da dança das mudas.
Outra coisa é a gente realizar a poda das raízes, né? Também lá no momento da dança das mudas. Realizar a poda das raízes, né? Que estão saindo para fora, que estão mamando, né? Que estão saindo dos sacos plásticos, que está saindo do tubete. Então essas raízes têm que ser podadas. Quando a gente faz isso, a gente já está rustificando a nossa muda. Outra coisa é tornar as nossas folhas, as folhas das nossas mudas, mais adaptadas ao sol intenso. Então assim, às vezes no início, né, do processo de rustificação, a gente faz a moveção das mudas, né, para receber sol 4 horas por dia, né, às vezes mais 4 no período aí de cobertura. Então a gente faz sempre a rustificação dessa forma. A outra coisa importante é a gente reduzir a quantidade de água. Reduzindo a quantidade de água, a gente já adapta essa muda para a gente estar adequando aos déficits hídricos que vai ter lá no campo. Então o ideal é que a gente reduza a quantidade aos poucos, né? A quantidade de água aos poucos. E outra coisa é a gente selecionar as nossas mudas para o plantio, né? Sempre escolher as nossas melhores mudas, né? Para a gente estar selecionando elas para campo. Se a gente vai realizar aí a comercialização, a venda, a doação, que a gente faça isso das nossas melhores mudas. Nunca mudas fracas, nunca mudas atacadas por pragas e doenças, né? Essa muda tá fragilizada, e se a gente consegue recuperar ela no viveiro, ela tem uma grande chance, né, de sobrevivência. Já se a gente plantar uma muda dessa fraca lá no campo, talvez ela não consiga sobreviver. Então, selecionar as nossas melhores mudas para esse momento aí de plantio lá no campo. Outra coisa é a gente preparar, né, um ambiente o mais próximo possível da natureza, inclusive criar até microclimas ali próximos das mudas, né? A gente sabe que às vezes o tamanho do berço, né, interfere na qualidade, né, no sucesso dessa muda. Às vezes a gente faz berços pequenos demais. Então assim, no mínimo possível, faça um berço 30 por 30. Essa seja a metragem mínima. Porque assim, o que uma muda deseja é solo fofinho, né, para suas raízes se propagarem. Às vezes a gente faz um berço pequeno demais. Se for possível a gente fazer 60 por 60, é uma metragem ótima para a gente utilizar. E a gente vai abrir esse berço, né, a gente vai colocar aí adubação nesse berço, né, e vai deixar esse berço aí preparado para receber essa muda, né? Então o ideal seja aí uma metragem boa para a gente estar realizando o plantio dessas mudas lá no campo. A gente chegou ao fim da nossa videoaula. Espero ter tirado dúvidas, né? Ter esclarecido muita dúvida para vocês, né? Ter contribuído com o conhecimento de vocês em relação à produção, né, de mudas, né, a coleta de sementes florestais. E eu só tenho a agradecer. Espero que a videoaula tenha contribuído para você colocar em prática a coleta de sementes de plantas nativas, agroflorestais e sementes da caatinga da sua propriedade. Lembrando que essa prática é importante, né, para você amenizar o que tem acontecido no país e no estado da Bahia. Está tendo muita degradação das nossas áreas nativas. Então, essa videoaula tem o objetivo de incentivar você, né, a produzir suas mudas e replantar em sua área produtiva. Fique alerta, existe um dado do Instituto de Pesquisas Espaciais do país que está informando que há um desmatamento de aproximadamente 34,5% de agosto de 2019 a julho de 2020. Então, coloque em prática o que Tainã ensinou nessa videoaula e a gente vai amenizar o que tá acontecendo em nosso país, o que está acontecendo no nosso estado e o que está acontecendo com o clima, né, da nossa região.
A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.